Sentado aqui na entrada da escola onde eu trabalho, aonde daqui a pouco centenas de alunos vão ficar correndo aqui como um bando de doidos, eu fico me perguntando como que o conhecimento se dá? Como que as pessoas aprendem, cognitivamente falando, sabe? Socialmente falando, como que essa transmissão de conhecimento ela acontece? Eu sou uma dessas pessoas muito curiosas. Eu tenho realmente bastante curiosidade para entender coisas desse tipo, especialmente dentro da escola, dentro do ambiente da sala de aula. Como que o aprendizado se dá? Como que o conhecimento ele é passado de pessoa para pessoa? E o mais importante, como que a gente consegue fazer com que esse conhecimento, com que esse aprendizado aconteça aqui dentro da escola, dentro da sala de aula? É complicado, é muito complicado, porque a escola hoje ela é um centro de tristeza, um lugar de pouquíssimo ou nada prazer de aprender. Porque aprender, eles aprendem. Quando eles querem, quando eles realmente desejam e se interessam, eles aprendem bastante, aprendem muito. Infelizmente não aprendem tanto dentro da escola quanto a gente gostaria, quanto eu como professor gostaria. Eu me pergunto isso, como é que o conhecimento é transmitido? Como que a gente pode fazer com que dentro da escola isso aconteça com maior fluidez, com maior qualidade? Eu quebro a cabeça, quebro a cabeça. Maio de quanto? 140,24. Junho? 0,50. 5,50. 0,5. Faz diferença, em vez de 0,5, 50. Agora ajuda, né? Vocês vão fazer.
Quanto? 160,56. Durante milhares de anos, a humanidade descobriu formas de sobreviver, de prolongar a vida, de se proteger, de curar doenças. Tudo isso sem a escola, a despeito da escola. Então, como é que o conhecimento hoje tem que se dar? Já que a gente muito pouco dependeu da escola, a gente dependeu muito mais de cientistas e investigadores científicos, pesquisadores, erro, tentativa, erro, descobertas. Como que a escola se encaixa nesse perfil hoje? E para o que, afinal de contas, a escola deve servir todo dia com esses alunos? Eu me pergunto isso. Maio ficou quanto? 140,24. 24. Agora junho. 140,24. Ponto. Mais 7%. É a mesma coisa? 150,05 centavos. Em julho, 150,05. Eu não tenho todas as respostas, longe de mim, muito, muito longe de mim. Na verdade, eu tenho muito mais perguntas do que respostas. Mas observando a minha prática dentro de sala de aula, observando o pouco que eu tenho conseguido fazer durante todos esses anos, eu posso garantir que existe uma luz no fim do túnel, que é uma luz bem fraquinha, bem distante, mas ela existe, ela está lá. A gente consegue, de alguma forma ou de outra, ou de múltiplas formas, fazer com que esse conhecimento, com que esse aprendizado, essa paixão por aprender e entender as coisas, que isso se realize dentro da sala de aula, dentro da escola. Principalmente em escolas estaduais, escolas públicas de periferia, de quebrada, como a minha escola aqui, por exemplo. A minha prática me diz isso. E a minha prática me fala que, se for interessante, se o aluno entender para que é que ele está estudando aquilo e por que é que ele está estudando aquilo, ele gosta e ele consegue entender. É uma luz bem fraquinha, lá no fim do túnel, como eu disse, mas ainda assim é uma luz que me dá esperança. Tem que ficar do mesmo tamanho, ó. Esse aqui. Aí agora começa a magia, agora que começa a mágica. Como que vai ser? Ó, você vê que esse aqui tá menor do que esse de baixo, então você tenta deixar do mesmo tamanho. Exato. Agora, esse não é um detalhe qualquer. Se os alunos realmente se interessarem, eles abraçam, eles entendem a ideia e eles abraçam, eles estudam, eles se importam mais com o conhecimento que estão aprendendo. Eles precisam se interessar. E o nosso desafio como professor é justamente esse. Se a escola antigamente tinha como desafio para o professor fazer com que ele ensinasse, o nosso desafio hoje é justamente o oposto, não é ensinar, é fazer com que eles se interessem em aprender, porque se eles não se interessam, eles não querem saber. Se você perguntar para qualquer professor de escola pública qual é o maior problema da escola básica hoje, eu me arrisco a dizer que a maioria vai dizer indisciplina. Indisciplina, falta de interesse, desânimo, desmotivação, falta de vontade, eles não se importam em realizar, em fazer, em pesquisar. A gente passa trabalho, eles não fazem, passa lição de casa, eles não entregam. É uma animosidade, é uma coisa assim, monótona, chata, renitente, sabe? E a morosidade, a falta de interesse, ela vem justamente
quando você não se importa com aquilo, quando você não gosta. Quando você não quer aprender algo, é porque aquilo não tem significado para você, não tem importância. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Como fazer que eles se interessem. É isso. E aí vocês me perguntam, tá, mas como fazer com que o aluno se interesse? Como fazer com que o aluno queira estudar? Pois é, excelente pergunta, excelente pergunta. A gente precisa lembrar, antes de mais nada, que nós somos a parte adulta dessa relação. Nós somos aqueles que já cresceram, que já foram para a faculdade, que já têm alguma experiência e que conseguem enxergar as coisas de uma maneira mais ampla. É difícil, é muito difícil, porque cada um de nós, professores, foi educado na maneira tradicional, na maneira do 0 a 10, sabe? Acertou? 10, parabéns, você é ótimo. Errou? 0, você é uma porcaria, tchau. A gente foi educado dessa maneira. E a gente insiste em querer educar dessa forma hoje. Não vai rolar. Desse jeito não vai rolar. Mas assim, respondendo de maneira muito direta, como fazer com que o aluno se interesse hoje pela escola, pelo conhecimento, pelo aprendizado? Eu entendo que é usando o fator surpresa, o elemento surpresa. E isso a gente consegue fazer transformando completamente a sala de aula do que era antigamente pra gente, fazendo completamente diferente daquilo. Porque assim, querer que esses alunos hoje, hiperconectados como eles são, com uma vida mais confortável do que a nossa geração teve, do que a minha geração teve. Imaginar que esses alunos com uma roupa bacana, tênis bom no pé, a maioria com comida dentro de casa, muito diferente do que era na minha geração. Hiperconectados, como eu disse, com o celular, o mundo, o planeta dentro do bolso, o tempo todo ali, podendo acessar qualquer questão, podendo responder qualquer pergunta a qualquer hora. Querer que esse aluno encare uma aula com giz, lousa, palestrando, o professor lá na frente palestrando, dissertando sobre o assunto, falando durante 7 aulas por dia, durante horas. É esperar um pouco demais. É esperar que o mar caiba dentro de um copo e não vai caber nunca, nunca. Esse modelo tradicional morreu. A gente fala isso aqui no Escola Pública Podcast há muito, muito tempo, há anos. Esse modelo tradicional de escola morreu. E nós, professores, estamos morrendo aos poucos também, com o desinteresse deles, com o desprezo e a indiferença deles. Então a gente precisa mudar o modelo. E se não pode mudar tudo, que mude pelo menos uma aula, que mude pelo menos a minha aula. Que ela não seja entre 4 paredes, sempre que ela não seja com lousa e giz, sempre que ela não seja com discurso, palestra, dissertação falada, caderno, escrever. A gente precisa mudar isso. E às vezes quando você muda só um pouquinho isso, já consegue um baita resultado. Você já consegue muita, mas muita diferença. E aí você me pergunta de novo, tá, mas como fazer uma aula surpresa? Como fazer algo diferente do que está? Se a gente não tem estrutura, se a sala de aula é inimiga da educação, eu já gravei um vídeo falando sobre isso aqui, a sala de aula é inimiga, você muda uma mesa, muda uma configuração, é uma bagunça, é um inferno, é uma loucura, uma loucura. Como fazer isso? Como fazer pelo menos um pouco diferente para tentar conseguir a atenção deles? Eu não vou só responder essa pergunta, como fazer, como tentar fazer algo diferente. Eu vou mostrar.
E eu gostaria que vocês acompanhassem como que foram os últimos meses de aula para mim e como que ao longo de anos eu venho desenvolvendo algumas práticas, algumas coisas muito simples que me trazem resultado. Me trazem um pouco de alegria em sala de aula, um pouco de aprendizado, me traz um pouco de leveza e, por consequência, conhecimento. Por consequência, aprender. Na verdade, são experimentos que eu desenvolvo há bastante tempo e que finalmente consegui me organizar e filmar para trazer e para mostrar. Espero que vocês gostem e percebam como que os alunos entendem. Opa, isso aqui é legal, eu gostei, eu entendi, vou aprender, vou fazer. São coisas muito simples. Acompanhem. De maneira muito prática, eu entro na sala de aula e explico para os alunos que vai começar um novo projeto. E que nesse projeto eles têm que votar naquela hora, naquela aula, em 2 colegas que vão representar toda a turma. Qualquer um pode se candidatar e todo mundo pode votar em quem quiser. E aí eu enfatizo que eles têm que escolher alguém que saiba ensinar, porque eu vou levá-los para o pátio, vou ensinar uma matéria nova e quando nós voltarmos para a sala, esses 2 representantes vão ter que explicar tudo o que eu acabei de dizer. Ou seja, aquilo que eles acabaram de aprender, eles vão ter que ensinar para todo mundo na sala de aula. Escolhidos os representantes, nós vamos para o pátio, olha aí a carinha deles, eles assustados, não estão entendendo nada do que vai acontecer. Começa então a jornada de ensinar para um aluno, para que ele depois na sala ensine para outros 2, e esses 2 ensinem para mais 4, que vai ensinar para mais 8 e assim sucessivamente. De início eu comecei com um desenho muito simples. Um desenho bem resumido, bem reduzido de uma rosa dos ventos. A ideia era usar traços geométricos e fazer com que eles conseguissem criar uma perspectiva em escala, que eles conseguissem criar um desenho sombreado, e eu tive que explicar para cada dupla, para todas as duplas, o passo a passo, mas principalmente explicar como que eles deveriam ensinar na sala de aula para os alunos. Já imaginando cada uma das dúvidas que os colegas teriam, cada uma das dificuldades que eles encontrariam, e tomando cuidado para observar todos os passos com muita calma. Sem pressa, sem atropelos, e prestando bastante atenção em cada estágio do desenho, porque os outros que estavam em sala com certeza teriam muitas e muitas dúvidas. Aqui eu peguei bastante no pé para que eles respeitassem as medidas. Todos os desenhos tinham que ter a mesma proporção. Não podiam ficar desigual e eles tinham que respeitar para cada lado, para cada ponta da rosa dos ventos, a mesma proporção. As meninas geralmente elas são muito mais caprichosas, né? E os meninos eles querem ir direto ao ponto, eles já querem finalizar o desenho
e mostrar como é que vai ficar terminado. Daí eu volto, paro, explico e insisto que eles têm que tomar cuidado com as medidas e que tem que se preocupar justamente com o passo a passo que eles vão ter que explicar lá em sala de aula, de frente para todo mundo. Um detalhe importante é que eles nunca tinham feito esse desenho antes. Eles não faziam nem ideia do que era uma rosa dos ventos. Esse é mais ou menos como ficaria a rosa dos ventos de uma maneira simplificada. E eles entenderam super bem, eles são muito bons. Tá aí o desenho, bacana, monocromático, bonito. Os alunos já finalizando, ela ainda retocando os últimos caprichos. Tudo praticamente pronto para a gente voltar para a sala. A outra dupla e muito, mas muito capricho. Isso é que é bacana. Tudo finalizado. Hora de voltar para a sala e ensinar o que acabaram de aprender. Faz mais ou menos aí, ele só tem que ficar igual, tem que ficar retinho. Não, pode fazer também. X. E aí, se esse X for bem grandão, fica mais bonito. Aí o próximo, a gente vai pegar o X para fechar a lateral, ó. Exatamente, eles vão errar muito, eles vão ter dúvida. Aí vocês explicam, sempre apontando para a lousa, explicando o desenho, que nem o professor faz. E se precisar, vai na mesa. Simples assim. Sempre ligando. Mão direita. É celeste. Onde que ela é assim, né? Ela tem como se fosse um escudo, tá ligado? Dá a sensação.
linhas, tá bom? Como a gente vai ligar essa ponta até essa ponta e essa até essa? Fizeram isso? Essa ponta aqui e essa ponta aqui. O desenho tem que ficar assim. Agora, depois das letras, a gente vai pintar. Só que não é pintar tudo, a gente vai pintar por partes. Portanto, que pinte só esse lado, não pode fazer o outro. Então, essa parte. Pinta apenas uma pontinha. No caso, se você quiser outra, aí você faz outra cor. A parte de baixo desse lado é isso que vai. É só isso. Eu pensei que era cada uma de uma cor. É isso aí, muito obrigado. Obrigado, Emily. Obrigado, Miguel.
Ô, sucesso, 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 sucesso. Ah, tem que abrir, faz pequenininho. 122 e 50, 122 e 50. Basta colocar só 2.000 depois da vírgula, tá? R$122,50 mais 7%. Tem que zerar tudo. Mais 7%. Quanto que deu? Abriu? 131,07 mais 7%.
Uma das conclusões principais que a gente consegue tirar desses experimentos é de que o conhecimento ele se propaga, ele se transmite independente de escola, independente de professor, em qualquer lugar. Se as pessoas realmente quiserem aprender, elas aprendem. Se elas entenderem para o que estão estudando e aprendendo aquilo, elas aprendem. Dentro da escola, fora da escola, em qualquer lugar. Mas o mais interessante é justamente isso, é que dentro da escola, uma escola de periferia, extremo, no lugar onde falta tudo, falta saneamento básico, segurança, falta infraestrutura, falta tudo. Mesmo numa escola em um lugar como esse, tão carente, ainda é possível convencer os alunos a querer aprender, a querer estudar e a se dedicar e fazer bem feito. A escola moderna, ela precisa urgentemente se modernizar. Ela precisa parar de agir, de ensinar como se nós estivéssemos em 1940. A gente não está mais lá, a gente está no futuro. O futuro é agora. E essa escola do futuro, ela depende de muita, mas muita coisa. De equipamento, de infraestrutura adequada, de professores bem pagos de verdade, de uma sociedade que participe da escola, de pais que não abandonem os filhos como se aqui fosse um estacionamento de criança, sabe? A escola não é estacionamento de criança, não é depósito de filhos. Mas a escola também precisa, além de tudo isso, se modernizar.
ela precisa mudar o seu método. A gente precisa de uma vez por todas abolir esse eixo do mal, esse pensamento antigo de que não importa, eles têm que estudar e acabou. Tá aqui, esse é o caderno, essa é a lição, esse é o livro. Não é mais assim, o mundo moderno não é mais assim. A gente precisa muito mais do que ensinar, é pensar formas de ensinar. E cada vez mais criar métodos e maneiras e experimentos como esses que vocês acabaram de ver sobre para que é que a gente estuda tudo isso, por que é que a gente tem que aprender isso. Se eles entendem, eles querem aprender, eles querem estudar. Se você ficou até aqui, o meu muito hoje realmente é um muito obrigado. Esse vídeo faz parte aqui do nosso projeto do Escola Pública Podcast. Vai lá no nosso site, escolapublicapodcast.com.br, ouve os nossos podcasts, lá a gente fala de tudo, sempre com esse olhar da educação. Muito obrigado e até a próxima.